Olá pessoal, Edu aqui e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como prosperar de forma independente, né, sem a gente depender de banco, de governos e de todos os aspectos ligados às crises econômicas que vêm e vão. Eu quero explorar algumas formas como eu proteger renda, como é que acontece que quando a gente decide investir com segurança, como a gente desenvolve algumas habilidades, como a gente se prepara para isso e como talvez empreender seja o melhor caminho, né, para você construir esse futuro sólido. Eu quero deixar claro aqui que isso daqui não é nenhum tipo de sugestão, conselho, nem dica de investimento. Isso aqui é um guia que eu e meus amigos, pessoas próximas, parentes, utilizam e utilizaram e que certamente não funcionarão para todo mundo. Então você aproveita aquilo só que lhe pareça útil, né? E sempre por sua conta e risco, né? Então vamos lá. A gente sabe que a gente vive num mundo onde crises econômicas e políticas elas podem impactar nossa vida de forma inesperada. Então é fundamental que a gente crie estratégias, que elas se apliquem e que possam ser desenvolvidas personalmente, né, para cada um de nós. Então a gente vai dar uma olhada aqui como é que a gente começa esse processo. Esse processo é um processo que envolve disciplina, né, e, obviamente, o entendimento de que as coisas acontecerão sempre no longo prazo. As decisões de curto prazo, as coisas que a gente tenta fazer sem dar tempo para que elas aconteçam, elas mais dificilmente se tornarão bem-sucedidas. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo e talvez o mais desafiador? É você definir e separar um percentual de tudo aquilo que você recebe, que você ganha, você ou a sua família, e destacar um percentual disso como sendo um valor que você não vai tocar. E aí você vai determinar, são 10, são 15, 20, até 30%. Esse dinheiro não existe mais para você. Esse dinheiro vai ser destacado para o seu futuro. O primeiro desafio é você criar uma gordura, né, vamos falar assim, criar uma poupança onde você tenha em ativos de disponibilidade imediata 3 a 6 meses do seu padrão de vida. O que é o seu padrão de vida? É tudo aquilo que você precisa gastar mês a mês. Então você tem que ter, e aí eu sugiro até um conservadorismo nesse sentido, você deve ter 6 meses de suas despesas absolutamente disponíveis para você utilizar na hora que você quiser. Tá? Então, para isso, esse dinheiro nunca vai poder estar num investimento sem liquidez, num imóvel, em pedras preciosas, em ouro, em algumas coisas assim. Ou em ativos de volatilidade muito grande, né, como criptomoedas, essas coisas. Porque, eventualmente, numa necessidade, você teria esse ativo numa posição muito desfavorável e isso te traria um problema muito grande. Uma outra coisa que é importante a gente entender quando a gente começa a se programar para essa coisa de poupar é que nunca os nossos investimentos eles têm que ser todos colocados no mesmo lugar. Então é muito importante que você tenha isso como consciência, mas tão importante quanto isso é você um pouco definir qual é o seu perfil de investidor. Né? O perfil varia, tem gente que é mais arrojado, tem gente que é mais conservador, tem gente que quer resultado no maior prazo, tem gente que quer em menor prazo, tem gente que está disposto a correr um pouco mais de risco, tem gente que não quer correr risco. Então, a gente vai trabalhar esse perfil e como isso vai ser feito. Uma das coisas muito importantes de se entender é que não existe nesta vida absolutamente nada sem risco, ok? Existem investimentos que você tem um risco muito menor. Então, uma outra coisa, e que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte: o principal problema que a população tem, e isso eu vou aqui me dedicar um pouco ao Brasil, porque é basicamente o perfil que a gente cresceu nele e se desenvolveu, é que o brasileiro já tem um nível de endividamento relativamente alto e, em função da situação e das características da economia no país, existem muitas dessas dívidas que são de altíssimo custo. Então, a primeira coisa a você se preocupar na hora que você identifica que você ainda não chegou nesse ponto de poupar é: eu vou trocar as minhas dívidas de alto custo por dívidas de baixo custo. Mesmo que para isso eu tenha que me desfazer de algum
patrimônio ou que eu tenha que, eventualmente, colocar uma garantia, porque o valor, o preço que você paga por um empréstimo que você tem, ele tem boa parte dessa composição desse preço formada pelo risco. À medida que você oferece uma garantia melhor, esse risco cai e o preço cai. Então, esse são os primeiros desafios, né? Você começar a gerar alguma coisa de poupança, mas se você ainda não tem, se você ainda tem uma dívida, vai trocando esta dívida, né, de custo mais alto por dívidas de custo mais baixo. Como fazer isso? Oferecendo garantias, alongando o prazo, né, mudando modalidade. Você tem várias maneiras de fazer isso acontecer, né? Então, vamos lá. Você começou esse projeto e aí você ouviu falar, porque alguém falou, e isso é falado muitas vezes hoje em dia, né, que empreender é uma ferramenta de prosperidade. E aí você fica pensando, poxa, mas eu não tenho dinheiro para colocar uma empresa. Como é que eu vou fazer um negócio desse acontecer? Bom, hoje em dia, basicamente, você tendo internet e um telefone celular, você tem um negócio potencial na sua mão, né? Então não importa quanto esse negócio vai te custar no início, porque isso obviamente vai de acordo com as suas disponibilidades, mas ele tem que ser iniciado. E aí eu digo para todo mundo, eu digo até para quem está seguindo uma carreira, estudando bastante, se formando, arrumando bons empregos, vai criando conteúdo, né? Porque isso pode ser fruto de um projeto de educação que você esteja desenvolvendo dentro da sua área de conhecimento e que vai te gerar algum tipo de receita. Na hora que você cria uma comunidade forte e consistente dentro do seu ramo de conhecimento, você obviamente vai gerando ali algum tipo de valor, né, para essa comunidade. Esse valor ele pode ser um valor que você consiga materializar ou ele pode ser um valor que você não consiga materializar. Dependendo da qualidade e do esforço que você coloque nesse material, você pode começar. Então é assim, uma empresa, ela não tem muito a preocupação de como ela vai começar. A gente conhece aqui na Austrália empresas de, por exemplo, limpeza, né, que começaram com a própria pessoa se oferecendo para fazer faxina na casa das pessoas. Com o tempo, essa pessoa ela foi juntando outras pessoas, contratando mais gente, desenvolvendo os serviços que prestava, passando a prestar serviços mais valiosos do ponto de vista do segmento em que atua, e de repente essa empresa era uma empresa que valia alguns bons milhares de dólares. Então, não importa o segmento, não importa como você começa, mas o importante é começar. E se efetivamente você não consegue começar fazendo apenas aquilo, você vai fazer em paralelo. Então, tudo o que você conseguir fazer e ir mostrando às pessoas a qualidade daquilo que você faz, você vai ter no longo prazo a possibilidade de ter mais sucesso. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que criar uma empresa ela tem o benefício apenas para aquelas empresas que vão dando lucro e tal. É óbvio que isso é um componente muito importante, né? Hoje em dia a gente vê, eu não vou entrar nesses componentes econômicos ou financeiros de empresa, porque é um assunto que seria para ser abordado num vídeo específico, mas muito mais do que o lucro que a empresa dá, né? Hoje os próprios bancos, quando analisam as empresas, eles olham mais a capacidade de geração de caixa e principalmente a capacidade de geração de valor, né? E aí eu estou falando da questão, inclusive, do equity, eu estou falando de o quanto, né, essas empresas elas têm se desenvolvido a partir do crescimento delas. A empresa começa pequenininho, daqui a pouco ela desenvolve uma carteira de clientes, daqui a pouco ela desenvolve produtos bem específicos e especiais que o mercado não consegue oferecer, e na linha do tempo, essa empresa que começou lá valendo R$ 5.000 ou US$ 5.000, você começou esse negócio, essa empresa passa a valer milhares ou milhões, né? Então, o importante é que haja esse entendimento de que não só buscar, óbvio que o lucro da empresa é o que permite o reinvestimento, investimento e desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisa e tudo mais, mas junto com isso, você crescer a sua marca, você crescer
a sua carteira de clientes, você crescer o tipo de produto que você oferece, o nível de exclusividade, né? Se você oferece ali algum tipo de escassez, uma coisa que só você consegue oferecer, né? E aí voltando, né, para a empresa de prestação de serviços de limpeza, se você oferece trabalhar naqueles dias que ninguém quer trabalhar, você vai ter um prêmio, que é o que se paga a mais do que se espera, porque você oferece um serviço diferenciado. Então é muito importante que a gente entenda que o empreender, ele hoje em dia já não depende mais, né, de grandes estruturas e de grandes investimentos para que você comece. O importante é entender que no longo prazo, essa empresa ela pode ser o que vai te trazer uma condição realmente fantástica. As grandes fortunas do mundo hoje, elas vêm surgindo dessa forma. E não se assustem, né? Essas plataformas digitais que a gente utiliza como divulgação, elas têm exatamente esse papel, né? Para mim, que utilizo essa plataforma hoje em dia para apenas estar apresentando aqui como eu enxergo o mundo nessa época, como eu vivo, como as pessoas com quem eu me relaciono, elas se apresentam para mim e tal, ela ainda não tem um objetivo prático, mas você pode fazer esse objetivo prático, ou seja, o seu conteúdo pode ser direcionado naturalmente para a sua atividade. Então, vamos lá. Vamos falar um bocadinho de o que são os investimentos de mais longo prazo e como isso hoje em dia tem acontecido, né? Todo mundo fala e a gente ouve isso até dos nossos avós e tal, que o investimento em imóveis, terrenos e tudo isso sempre rendeu bons resultados. E é verdade, né? Na linha do tempo, se você escolheu ali um imóvel, um terreno, alguma coisa numa área que vem se desenvolvendo, que os governos percebem aquela área como sendo a área em que a cidade vai crescer, ou que vai ser instalado um objeto ou um aparelho de infraestrutura importante, você vai ter a chance de ter muito sucesso. A gente aqui na Austrália, por exemplo, quando morávamos em Sydney, nós tínhamos a notícia de que uma área na parte oeste, né, ou seja, da cidade, essa área ela ia ser palco da instalação do novo aeroporto da cidade. E isso, naturalmente, no longo prazo, gera um ganho. Então, isso está se vendo hoje, anos depois. Os imóveis lá cresceram, sei lá, mais de 100%, né, depois de 8, 10 anos que essa nova área de desenvolvimento começou. E isso tem oportunidades como essa em todo lugar, né? É muito importante, né, que você entenda que tudo aquilo que te rende algum tipo de renda passiva é um negócio muito interessante. Então, por isso que quando você tem um imóvel, você tem ali aquela coisa do aluguel e tal, e esse aluguel, ele eventualmente, se paga as suas despesas do imóvel, ele te gera essa renda passiva. Então, você hoje em dia, você também tem muitas questões de royalties, de eventualmente livros ou cursos online que você desenvolva você mesmo, uma plataforma sua. Então, todas essas maneiras são maneiras importantes de você estar olhando para o seu longo prazo. É óbvio que especialistas também podem falar sobre ações e ações que pagam dividendos, essa coisa toda, mas essa não é a minha área. Eu nunca me envolvi muito com isso e deixo para vocês procurem isso a partir de pessoas que conheçam melhor o assunto. Então vamos lá. Um exemplo prático assim de investimento, né? Se você hoje, né, pegar mais ou menos 10% da sua renda mensal, vamos considerar aqui que você ganha 5 mil reais, ou aqui na Austrália 5 mil dólares, né? E você pegar esse valor aí e você esperar um retorno médio disso em torno de 8% ao ano, retorno médio que eu estou falando aqui é a remuneração menos a inflação, ou a tua inflação pessoal, ou o custo desse dinheiro. Então, depois de 30 anos, você pode fazer com que esse dinheiro ele vire mais ou menos 800 mil reais no Brasil, ou até $1 milhão na Austrália. E por que isso? Esse é o efeito dos juros compostos na linha do tempo. É óbvio que esse exemplo aqui ele é um exemplo grosseiro, que obviamente não deve ser levado como sendo uma coisa prática e funcional, porque esses parâmetros eles mudam e fogem o tempo todo. Mas quem tem parte do seu recurso investido em coisas que lhe tragam um retorno desta natureza, e esses investimentos existem, demanda pesquisa e trabalho de você fazer a coisa certa e de gerenciar, porque não é que você colocou o dinheiro no investimento hoje e ele vai estar daqui a 30 anos da mesma maneira.
é um certo trabalho que tem que ser colocado. E eu digo isso porque aqui na Austrália, né, o fundo de garantia aqui que não existe, né, aqui é uma previdência privada, ao contrário do Brasil, as previdências privadas aqui são centenas, né? Eu me lembro que a última vez que eu vi eram 400 e tantas empresas de previdência privada. Mas você tem que olhar a composição de cada carteira dessa, tudo direitinho, para que você faça as opções diante daquelas que têm os melhores administradores, né? Outra coisa importante é o seguinte: invista, né, na manutenção da sua saúde. Isso é um dos maiores investimentos que você pode fazer. Então se cuide, né? Se puder, não fume, nem esses novos vapes ou qualquer coisa. Procure uma alimentação que no longo prazo não te traga grandes problemas, né? Procure um tempo para atividades mentais, de sua própria fé e também da parte física. Incorpore tudo isso na sua rotina, né? E aí você vai ter um pouco mais de qualidade, o seu corpo vai estar mais preparado para você enfrentar as dificuldades, porque não tenho dúvidas, elas aparecerão. Dificuldades são a única coisa que você certamente vai passar nessa vida. Então vamos lá. Outra coisa que é fundamental é você desenvolver o seu lado pessoal para que isso também te traga um aumento de empregabilidade, né? Nunca parar de estudar. Então, cursos, certificações, novos aprendizados, idiomas, tal, tudo isso aumenta as suas chances no mercado de trabalho. As empresas estão cada dia sendo mais seletivas, os processos mais difíceis, e é você quem tem que estar mostrando o quanto você está se desenvolvendo. Uma coisa que é muito importante, nunca, nunca pise em ninguém, nunca tripudie de ninguém. Por quê? Porque o networking é a melhor coisa hoje em dia. Quando você vê esses caras que estão aqui no YouTube, milionários, bilionários e tal, falando, vamos para o encontro e não sei o que, e parará. Basicamente o que eles estão fazendo é sentando todo mundo junto e botando em cima da mesa o que cada um tem e vendo como é que eles fazem essas trocas. E são trocas legítimas, são trocas honestas, são trocas verdadeiras, boas para os dois lados, mas que só acontecem porque eles criaram essas redes de conexões. Então, quanto mais você fizer um networking saudável, né, quanto mais você tratar as pessoas da melhor forma, mais você vai ter sucesso no seu futuro. Uma das outras coisas também que é importante de entender é o seguinte: mesmo que você tenha um bom emprego fixo, tenha certeza, isso não é garantia, né? Lá em paralelo, começa a desenvolver o seu material de conhecimento sobre aquele negócio, ou começa uma empresa que não dependa do seu tempo para que ela rode, para que você possa, em um momento, se independenciar ou não depender mais daquilo. Então é muito importante estar tomando essas medidas. E aqui vai, assim, basicamente o último tópico do que a gente vai falar, né? Que é um pouco da mentalidade de você chegar lá. Então, a primeira coisa é o seguinte: não subestime as pequenas despesas. Tenha um orçamento claro e acompanhe os seus gastos. Eu recentemente sentei com minha esposa e nós fizemos a redução de pequenas despesas que eu achei que nunca fossem importantes de eu estar olhando, porque não eram coisas que me incomodavam no dia a dia. Mas no final das contas estavam me gerando aí um adicional, acho que uns 400 ou 500 dólares por mês, né? E isso é dinheiro do meu futuro jogado no lixo, né? Então é outra coisa que a gente tem que ter muito claro, né? Consumir com consciência. Eu sou um grande defensor de que as coisas que te dão prazer, elas têm que estar acessíveis. Você tem que consumir, mas com consciência. E assim, pense sempre que experiências e educação são muito mais importantes como investimento do que bens que depreciam. Então, assim, legal, você comprou lá seu carrão e passou na frente do local que você frequenta, as pessoas comentaram e parará. E daqui a pouco você passou de novo e já ninguém mais comenta tanto e tal, e daqui a pouco aquilo ali já não te faz mais tão bem. Mas se você não estiver preparado para possuir aquilo ali, o que você realmente vai ter de recordação daquilo ali são o consumo da sua poupança ou os juros que você pagou sobre aquilo para você poder fazer com que as pessoas te identificassem de uma forma diferente.
Então, sempre, né, procure olhar para as coisas com muito equilíbrio. E esteja adepto das mudanças, né? Esteja aberto para aprender. Né? Para mim é uma dificuldade. Né? Hoje em dia, assim, se eu tivesse mais tempo, eu faria vídeos muito bem editados, belas músicas de fundo, transições com imagens que eu capte isso, mas eu não posso porque eu tenho outras responsabilidades durante o dia. Obviamente que um vídeo ou outro eu vou estar fazendo isso, até para efeito de treinamento, mas me comprometer com isso é uma coisa que eu ainda não consigo, mas que daqui a pouco eu vou estar bem mais apto, bem mais capacitado e vou estar fazendo. Mas eu não me nego a aprender. Né? Eu, na verdade, eu sei como o processo acontece, sei como faz, eu só não tenho tempo ainda para fazer. Então vamos se lembrar também de um conceito, né? Prosperidade é equilíbrio. Então é assim, é proteger o que você já tem, é investir no futuro, é empreender e é crescer como pessoa. Tá? Criar uma empresa, mesmo que pequena, é uma das melhores formas de garantir um futuro financeiro sólido e independente. Tá? Então era isso por hoje. Se você gostou dessas dicas, deixa o like, considera se inscrever no canal, faz os comentários, me diz aí o que é que você pensa, como é que você está se programando, se você acha que é muito tarde, porque aí eu vou colocar meu ponto de vista, né? Porque para mim nunca é tarde, e espero encontrá-los aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.